Conversa interessante, descontraída, com muita informação, com o publicitário Alex Astácio, da Nova Propaganda, que é presidente da Associação das Agências de Propaganda. E aí, se puder ajudar lá, do Piauí, hoje à noite, vamos começar falando desse evento. Aí depois a gente parte para também dentro da publicidade, mas para o trabalho que o Alex tem feito nas redes sociais. O evento vai receber a publicitária Emily Guzmão para uma palestra sobre criatividade e mercado. Alex, finalmente você veio ao jornal, um prazer recebê-lo aqui. Douglas, você sabe, não é surpresa, o quanto que eu admiro o seu trabalho, o quanto que eu já acompanho você há anos. É verdade. E esse prazer e essa honra de estar aqui hoje é totalmente minha, tenho certeza disso. Eu sempre também admiro o trabalho do Alex, um trabalho diferente, um trabalho inovador, quer dizer, foge muito daquele enlatado, daquele padrão. Então é prazer também recebê-lo aqui. Ô Alex, o que é que significa essa palestra hoje? Ela marca uma nova administração, mas mais do que isso, ela marca um novo norte para a propaganda? Douglas, estamos assumindo agora o Sinapro, a Associação das Agências de Propaganda do nosso querido estado do Piauí, e nós acreditamos que a associação precisa ter movimento. E essa movimentação de mercado é sempre pensando nas agências, nos veículos e nos anunciantes. E nada mais interessante para movimentar o mercado do que reunião, do que encontros, do que olho no olho, pele na pele, e isso é muito importante. E para começar, estamos trazendo hoje a publicitária Emily Guzmão. Ela é especializada em criação de nomes, de marcas, de name. E ela é responsável em todo o Brasil por registro de marca. Só para você ter uma ideia, Douglas, mais de 90% das empresas piauienses não têm registro da marca. Não possuem registro de marca. Isso quer dizer o quê, Alex? Se por acaso uma outra pessoa registrar aquela marca, acabou. A pessoa pode ter 10, 15, 20, 30 anos de uso da marca. Pode ter fachada de empresa, pode ter fardamento, pode ter papelaria. Se ela não tem o registro dessa marca, a marca não é dela. E qualquer outra pessoa que venha registrar essa marca, ela tem por direito o uso dessa marca. E por que as pessoas não registram? Por desconhecimento, por achar que é muito burocrático, por achar que é muito caro, e não é. Então, nós queremos começar esse ciclo de encontros, de palestras, de relacionamento, trazendo essa pessoa para falar justamente de um tema muito importante. O que deve ser feito para poder registrar a tua marca? Qual o procedimento? Qual a lei? Qual é a rotina que tem que ser feita para que isso aconteça? E a palestra acontece aonde? Para a gente passar os detalhes para quem nos acompanha, quem tem interesse. É para o público em geral, né? Geral. É para as agências, pessoas de comunicação, empresários que têm a tua marca, independente do tamanho. Para o INPI, pouco importa o tamanho da tua empresa. O que importa é se ela está registrada ou não. Esse evento vai acontecer hoje, às 19 horas, no auditório da EPA, lá na Zona Leste, na rua Anfrísio Lobão, 1200, totalmente gratuito, não tem custo algum. Basta entrar no site sinapropi.org e fazer o seu cadastro. Feito isso, já está apto a estarem lá para poder confraternizar, para poder conversar, para poder criar o relacionamento entre agências, veículos, anunciantes e sair de lá com conhecimento. Nós, Douglas, acreditamos que nada é mais importante do que a busca constante pelo conhecimento. E essa atual gestão, Sinapro PI, vai fazer exatamente isso, a criação de um calendário onde iremos trazer pessoas, pela tua experiência, pelos teus cases, para poder explicar para o nosso mercado a necessidade da atualização. Lembrando que você, anunciante, tem que pensar o seguinte: o mercado local, ele é importante, só que o teu concorrente que mora em outro estado já está aqui dentro, atrás do teu cliente. Você precisa também agora ir atrás do cliente dele lá no estado dele. Então você, empresário piauiense, comece a pensar agora em público fora do Piauí, fora do Nordeste. Existe um Brasil, mais de 200 milhões de possíveis consumidores. Esse é o nosso mercado. Então, Alex, você está
você coloca é uma mudança na concepção de administrar um negócio, seja que negócio for. Sim. Então, antigamente, empresa piauiense, vou atuar no estado do Piauí, no máximo aqui no Maranhão. Hoje não, hoje é preciso entender, como você disse, independente do tamanho da empresa, e isso pode ser inclusive uma estratégia de crescimento, a empresa pode e deve buscar mercados em outros lugares, quer dizer, não dá mais para pensar só localmente, né? Não. Douglas, independente do tamanho da empresa, independente mesmo, pode ser um quiosque de venda de capa de celular a uma mega indústria. Você tem mais de 200 milhões de consumidores que está atrás de um produto igual ao teu em qualquer parte do Brasil. Ele está encontrando o teu concorrente porque o seu concorrente está melhor posicionado e não você. Então, é um apelo, é uma mudança mesmo de mentalidade para os nossos empresários pensar em nosso mercado como um mercado nacional e não somente o público que passa na tua rua em frente à tua loja. Alex, a publicidade brasileira, a propaganda brasileira é respeitada mundialmente. Tem nomes como o Washington Oliveto, Marcelo Serpa, Nizam Guanais, quer dizer, são nomes conhecidos. Acho que, juntando os prêmios de todos eles, nem dá para mensurar, assim, é uma coisa absurda. Dentro desse cenário de excelência da publicidade brasileira, onde está a publicidade piauiense? Eu te diria, com toda certeza absoluta, a propaganda piauiense não deve nada a nenhuma agência a nível nacional. Nem questão de estrutura e até questão de profissional. Hoje o nosso mercado tem profissionais da mais alta qualidade, pessoas criativas, pessoas que estudam, que buscam conhecimento, que estão aptas a enfrentar qualquer desafio de qualquer empresa. Basta você, anunciante, entrar em contato com alguma agência local, passar o seu problema, porque, Douglas, uma agência de propaganda não é somente criar um VT, criar um folheto, criar um anúncio, ela está para resolver problema de imagem, de posicionamento, de prospecção de mercado, de lançamento de produto. Acredite nas agências locais, acreditem nos profissionais locais. Não deixam nada a desejar a nenhuma agência, a nenhum profissional a nível nacional. Agora, falando da publicidade hoje, Alex, eu acompanho muito esses 3 publicitários que eu falei. Infelizmente, o Washington Oliveira não está mais, não está mais vivo, quer dizer, morreu até de forma assim, inesperada. Estava tão bem, ele está fazendo podcast, enfim, mas eu assisti uma entrevista do Marcelo Serpa, que hoje mora no Havaí, surfando lá e tal. E ele dizia o seguinte, olhando o processo criativo, olhando como se fazia publicidade, e aí o caso, acho que o caso mais conhecido dele é Havaianas, o caso mais conhecido. E tem também uma série na HBO que fala da propaganda, parece que é 30 segundos o nome da série. Fala, e aí a gente observa nessa série como é que era feita a propaganda e como é que é hoje. Hoje, antes era um VT para a TV, às vezes pegava aquele áudio do VT para a rádio, o jornal. Hoje você tem multiplataforma, você tem internet, Facebook, Instagram, os anúncios pagos. Não tem como repetir linguagem, é uma linguagem específica, não tem como você fazer uma peça publicitária que fala para todos os públicos. Perfeito. Você trabalha hoje segmentado. Como faz essa mudança? Aconteceu e aconteceu rápido, Alex. Douglas, eu te diria que a mudança, ela todo dia está acontecendo. Você citou Marcelo Serpa, ele que durante anos liderou a agência Almap, e colocou a Almap como a melhor agência do mundo, uma agência brasileira. Isso é a prova de que a propaganda brasileira sempre exportou talento, sempre exportou ideia, criatividade. Marcelo Serpa realmente tem um legado aqui na nossa comunicação. A mudança, ela está acontecendo diariamente mesmo. A televisão ainda é muito forte, ainda atinge muita gente. E quando pergunta por que a propaganda ainda atinge tanta gente, é fácil. Hoje os maiores anunciantes do Brasil são as bets, os maiores anunciantes. Você nunca entrou numa loja bet porque é tudo online. E por que são os maiores compradores de mídia de televisão? Porque eles sabem que conseguem, através da TV, levar cliente para o digital. Então, a televisão ainda tem um papel muito forte.
A rádio, principalmente interior, é muito ouvida. Agora, o digital ele veio com força total e o maior diferencial dele é justamente esse, a segmentação e a personalização da mensagem. Hoje você consegue criar um conteúdo dedicado para um target, para um perfil, dentro de uma cidade, dentro de um bairro, dentro de uma rua e conversar diretamente com aquela pessoa. Então as agências hoje que estão atualizadas, que conseguem fazer essa convergência de mídia, elas entregam um retorno para o seu cliente muito mais garantido e assertivo. Assim, mal comparando, né? A televisão é um tiro de canhão, assim. Né? É um tiro, atinge, e a mídia digital é um sniper, bem, né? Atinge os alvos ali, bem certeiros. Ô Alex, a prova desse sucesso da mídia, da publicidade piauiense é a nova propaganda da sua agência, que hoje trabalha em vários estados do Brasil, né? Sim. A Nova Comunicação já está aqui no mercado já há 22 ou 23 anos. Temos uma boa estrutura aqui na BR 343, ao lado ali do Alphaville. Já convido a todos que queiram ir lá conhecer, visitar. Assim como a Nova, existem outras agências também aqui, de estrutura muito boa, de equipe muito boa, mas a Nova, durante esse tempo, a gente atuou muito fortemente no mercado privado, no mercado imobiliário e no mercado político-eleitoral. Então, nessas três vertentes, a Nova Comunicação conseguiu fazer grandes cases de sucesso, atendendo o cliente em 6 estados e tendo uma equipe muito boa, consolidada. A nova sede está na BR-343. Inclusive falei com o Alex, que eu vou dar um pulo lá para conhecer. Por favor. Passei, fui deixar minha filha no Alphaville, no aniversário. Fiquei realmente a estrutura impressionante. Alex, ainda falando de publicidade, vamos falar agora do marketing. O marketista. O marketista, eu gostei do marketista. O Alex tem feito vídeos para as redes sociais, no Instagram especificamente, contando cases dele, da nova propaganda. Como é que surgiu essa ideia? Exatamente esse... Porque tem bastidor, Alex, sempre chama atenção. Bastidor de qualquer coisa. Você disser assim, rapaz, eu vou mostrar aqui os bastidores de uma cirurgia neurológica. Todo mundo quer saber. Todo mundo assiste, é curioso. E a publicidade que atinge todo mundo, mais ainda. Como é que foi feita essa propaganda aqui das Havaianas, que foi um sucesso, o Bombril, o primeiro sutiã, Valizé e tal, casos. Como é que surgiu essa ideia? A Nova Comunicação... Normalmente, quando se faz isso, o publicitário aposentou, tem uma certa idade, você é novo ainda, não tem nenhuma coisa nem outra, né? Eu espero aposentar daqui 50 anos. Então. Daqui 50 anos. A Nova Comunicação ela tem uma trajetória dentro do marketing político-eleitoral muito atuante. A Nova Comunicação já realizou mais de 40 campanhas, tendo mais de 80% de êxito, de vitórias, em campanhas dificílimas aqui no Piauí, fora também aqui do estado, e por essa experiência de campanha política, essas curiosidades realmente de bastidor e campanha política é uma coisa que eu particularmente sou apaixonado, é viciante. Toda campanha que passa, eu chego em casa e falo para minha esposa, essa é a última campanha que eu faço na minha vida, na semana seguinte eu já começo a fazer outra campanha. É como debate eleitoral, digo, esse aqui é o último que eu faço, mas não tem jeito, você termina... É viciante. E estamos vindo de 2 campanhas a prefeito, campanhas grandes, campanhas importantes, campanhas de oposição e vitoriosas. Que são? Fizemos Teresina, Doutor Pessoa 2020 e fizemos Timon Rafael 2024. São as 2 campanhas, Teresina, o principal colégio eleitoral do Piauí, capital, e Timon, uma das principais cidades do Maranhão. Sim, mas então, detalhe, de oposição. De oposição, mas a Nova já fez Parnaíba, já fez Bom Jesus, já fez Piracuruca. Nós temos mais de 40 campanhas realizadas com 80% de êxito. E um dia, Douglas, eu fui fazer uma apresentação e eu havia colocado meu nome no papel, né? Alex Nastácio, publicitário, e na época eu usava muito marqueteiro político. E a pessoa, quando foi me anunciar, ela falou, quero convidar aqui um marquetista. E na hora eu fiquei assim, eu até estranhei, será que é meio que marqueteiro com artista, né? O que é? E ficou isso aqui na cabeça. Quando eu fui ver sobre registro de nome, esse nome não tinha sido registrado. Peguei, registrei o nome hoje, o marquetista, ele é nosso,
E eu comecei ali a criar conteúdo semanal sobre curiosidades da política, sobre atuação, sobre gestão, sobre estratégia política eleitoral. E está muito novo, é muito recente, mas eu convido a todos para estarem lá, seguindo a nossa página, O Marketista, está no Instagram, está no YouTube, está no Spotify, então todos estão convidados. Vai lá no Instagram, no YouTube, você vai lá e acompanha todos esses bastidores que o Alex conta, é interessante. Você também dá dicas para as redes sociais, né, Alex? Eu vi também você falando do Instagram, da questão do engajamento, enfim. Exatamente. O digital hoje, todo mundo hoje tem um telefone celular, todo mundo tem um chat GPT que é mais inteligente que todos nós juntos, mas nem todo mundo sabe usar. O fato de ter não quer dizer que as pessoas estão extraindo dele o máximo possível, desde redes sociais até consulta, o que fazer com o telefone para poder ser monetizado. Então a gente está lá, né, sempre quando a gente encontra um tempinho, gravando conteúdo, dando dicas, para fazer com que as pessoas entendam, primeiro, o poder da propaganda. Propaganda é importante, propaganda tem poder, acredite, anuncie que você vai ver uma virada de chave na tua empresa. Alex, você falou em propaganda, e é bom deixar muito claro aqui que se fala propaganda, aí muita gente que está acompanhando pensa que é aquela propaganda, por exemplo, que algumas pessoas fazem com megafone, ali, aquela coisa tradicional. Não, a propaganda é uma propaganda, o conceito se ampliou muito. Sim. Quando você aparece numa rede social, dando qualquer dica, uma dica que atende a dor da sua audiência, busca a solução para um problema, você aparece dando essa solução. Ou que não é uma solução buscada, mas, essa solução é importante, um dia eu posso precisar. Quando você gera valor para a sua audiência, isso gera engajamento, porque quem acompanha uma vez, vou acompanhar mais aqui. Você gera engajamento. Então, isso é publicidade. Publicidade do seu trabalho, ou sua marketing pessoal. Então, assim, não é só publicidade de vender alguma coisa. Aliás, até para vender alguma coisa, não é legal parecer que é publicidade, né? Na verdade, propaganda é a arte de propagar algo, de propagar, de tornar aquilo público, amplo, de criar uma ressonância àquela mensagem. Quando fala propaganda, você hoje que tem um Instagram ativo e ali conversa, mais importante que criar o engajamento é criar conexão. No dia a dia, nada mais é do que conteúdo de propaganda. É você passando uma mensagem, alguma informação, as pessoas entendendo, acolhendo e no momento certo de compra, ela poder colocar você pelo menos nas 3 principais opções. É muito simples. Quando você vai comprar hoje uma bolsa, uma pizza, um sanduíche, quais são as 3 primeiras marcas que vêm à tua mente? Isso é posicionamento. Posicionamento é feito com ações, marketing, propaganda. Estava vendo alguns casos, e um deles era daquela loja, daquela empresa que aluga carros, tem até aqui perto, próximo do aeroporto. Acho que não sei Localiza. Se que era segundo lugar. E assim, todo o marketing dela, Alex, é voltado para ressaltar essa posição de segunda colocada. Sim. Tipo, porque a segunda não é ruim. Nós somos segundo colocados, mas não oferecemos isso que o primeiro não oferece. Muito interessante o norte que eles deram da propaganda. Então, assim, tem algumas dicas importantes que o Alex passa também de Instagram e redes sociais. E não só o conteúdo é importante, Alex, mas também algumas técnicas, algumas regrinhas ali que você tem que seguir para produzir conteúdo. Eu ouço muito as pessoas dizendo, meu sonho é viralizar. Nem sempre viralizar é bom. Porque, por exemplo, o meu perfil, eu não tenho um perfil de meme, eu não tenho um perfil de humor. Meu perfil é contando o meu dia a dia, o trabalho, ou falando de algum assunto relacionado à profissão de jornalista. Se eu coloco um meme e estoura, tem 5 milhões de visualizações e gerou 100 mil pessoas que passaram a me seguir pelo motivo errado. Sim. Eu não vou oferecer todos os dias aquele meme. Então, depende da viralização. Claro. Né? Então, Douglas, o maior youtuber do mundo é o MrBeast, o maior do mundo. E ele só teve o primeiro vídeo dele viralizado depois de postar 500 vídeos. Ele fez 500 conteúdos para estourar, viralizar, aí sim ele criar um posicionamento.
As pessoas buscam a viralização sem ter constância em conteúdo, sem ter um planejamento, sem ter estratégia, sem pensar médio e longo prazo. Porque hoje, muito bem, uma pessoa pode colocar um vídeo e esse vídeo explodir. Mas e amanhã, quando esse seguidor voltar para tentar consumir algo semelhante? Vai ter? Né? Ele vai encontrar? Então as empresas precisam, antes de tudo, definir o teu público, definir a tua estratégia, chamar a tua agência, confiar na tua agência. Isso, Douglas, é muito importante. Hoje eu vejo clientes tratando as agências como se fosse um mero prestador de serviço. Não é. A agência ela é um braço comercial do teu negócio. Ele precisa entender a tua dor, o teu problema, o mercado, concorrência, diferenciais. Aí sim, uma agência consegue criar uma boa campanha, colocar na rua, chamar a atenção, despertar interesse e você passar a vender. Mas eu estava vendo alguns casos que a gente observa, às vezes se investe uma quantia enorme, né? Mas se investe de forma errada. E um outro investe uma quantia assim, bem simples, assim, pouco, e consegue, às vezes até organicamente também. Essa questão de orgânico, é preciso saber em que momento eu faço investimento para aquele meu post, aquele meu vídeo, encontrar mais pessoas. Que tipo de postagem eu tenho que investir uma grana ali? Não é toda postagem. Qual é a postagem? Quando é que é mídia orgânica? Então, sim, são coisas... Hoje, Alex, eu fico pensando assim, a empresa de publicidade... Aqui a gente tem uma empresa de contabilidade, a Contade, que é a nossa anunciante. É interessante que eles dizem assim, nós ajudamos você na estratégia do seu negócio. Bacana. Então, antigamente a empresa de contabilidade era o quê? Não, faz aí o imposto de renda, os impostos do dia a dia, não. Hoje a Contade faz o quê? Ela trabalha uma estratégia para o crescimento da empresa, baseado nos impostos, em tudo que a empresa faz. A agência, a nova, por exemplo, não é só fazer um VT, um folheto e colocar... Não, trabalha a estratégia de um modo geral, ou seja, hoje é um serviço ampliado. Sim, na verdade, para que a agência possa criar qualquer peça, desde um card até um filme, ela precisa entender o problema, né? Ela precisa entender a dor, ela precisa saber para quem que ela está conversando, que mensagem que ela vai passar e o que aquilo vai repercutir. Porque comunicação não é aquilo que nós queremos passar, é aquilo que você vai entender. Então, se a agência for assertiva, esse cliente com certeza amplia e muito as suas vendas. Na minha área, quando eu comecei a fazer jornalismo e comunicação, a ideia, acho que é de todos, a ideia é você fazer um conteúdo mais rebuscado, a coisa... E com o passar do tempo você tem um choque de realidade. Como é que eu faço? Porque assim, o jornal, o Dia News, o jornal que eu apresento aqui, é um jornal que tem que atender do contínuo ao gerente de banco. Perfeito. Né? Do vendedor de rua ao alto executivo. Então tem que ser uma linguagem que consiga atender todo mundo, que gere valor para todo mundo. Isso não quer dizer que você não possa falar de temas importantes. Você pode e deve falar de temas importantes. A questão do pacote tem que ser trabalhado da mesma forma, para todo mundo, uma linguagem. Então é isso que você tem que fazer. Quer dizer, a comunicação ela tem que ser uma comunicação estudada, com estratégia, porque você pode fazer para você a peça mais gloriosa do mundo, mas ninguém vê, ninguém consome. E ninguém entende. Ninguém entende. Né? Hoje, se você pegar qualquer festival que tem pelo mundo sobre propaganda, festivais importantíssimos pelo mundo, as propagandas mais premiadas são as mais simples. Mais simples. É justamente aquela comunicação, aquela propaganda que é feita para o mercado da Índia e que você vê e você entende. Então, usar uma linguagem universal, que todo mundo entenda. Quanto mais didático, quanto mais simples, passando a mensagem, sendo criativo, chamando a atenção, mais fácil as pessoas irão absorver aquele conteúdo. Estava vendo, falando do Oscar Oliveira, está propagando na Folha de São Paulo. Sim. Naquela época, década de 80,
né? Então, que é a do Hitler, a propaganda, né? Sim. Então você não sabe o que é, a imagem vai se formando. Isso. Quer dizer, é uma estratégia extremamente simples. Se você mostrar aquela propaganda na Índia, todo mundo entende. É verdade. Então, assim, esse homem aumentou o PIB Da Alemanha, empregou tanta gente, os índices educacionais são tanto, então aparece a imagem dele. Sim. Então, existem várias formas de você promover uma mentira contando só a verdade. Exatamente. Então, assim, o trocadilho, quer dizer, aí você pergunta, poxa, mas é difícil. O simples não é fácil. Você deu esse exemplo, Douglas, e também teve, há uns 30 anos atrás, um anúncio premiado, que o anúncio era o alfabeto inteiro, A, B, C, D, e embaixo era um concurso de redação. Então ela falava, você já tem toda a matéria-prima, agora junte e faça a tua redação. É tão simples e tão direto, né, que todo mundo entende. Isto é propaganda. Douglas, o nosso mercado é um mercado rico. As nossas empresas que temos hoje aqui são pessoas inteligentes, capazes, trabalhadoras. O empresário piauiense, o empresário teresinense é um sobrevivente, é o cara que é esforçado, é o cara que tem o dom de fazer, mas ainda precisa abrir mais e melhor a mente sobre agências de propaganda, sobre necessidade de anunciar, sobre prospecção de mercado. Hoje, ferramentas de inteligência artificial, de automação, pode fazer muita coisa para o teu negócio. Quer dizer, usando o exemplo do alfabeto, essas empresas têm tudo, está tudo ali. Se a empresa considerasse, como deve ser considerada a agência, como uma estratégia de crescimento, como um braço da empresa, não chamar, Alex, vem aqui que a gente tem que fazer uma propaganda. Não, Alex, tem esse projeto aqui de expansão, como é que a gente trabalha? Poderiam estar muito melhor, e trabalhando em todo o país, até fora do país. Muito melhor. Eu digo que o teu concorrente, seja ele, a tua empresa, seja qual for o segmento, o teu concorrente está nesse minuto conversando com o teu cliente do lado da tua empresa. Essa é a verdade. Há uns 30 anos atrás... Sem estar fisicamente lá. Zero. Há uns 30 anos atrás, a tua marca concorria com 2 players aqui no mercado. Há 20 anos atrás, aumentou para 3, 4 outros concorrentes. Há 10 anos atrás, a região já estava persuadindo aquele seu cliente. Hoje, o mercado inteiro, o Brasil inteiro, seja onde estiver, está buscando o mesmo cliente que você. Agora, uma empresa lá de São Paulo, do Rio, está aqui atrás do teu cliente. Você está lá atrás do cliente deles? Essa é a pergunta. Um exemplo interessante é de licitação. Quer dizer, às vezes o município do interior do Piauí abre uma licitação e quem ganha é a empresa de São Paulo. O Brasil todinho participa. Tinha uma empresa aqui, por que essa empresa não ganhou? Estratégia. O Brasil todinho participa. E o mercado privado precisa ficar atento. O mercado está cada vez mais difícil, cada vez com uma concorrência mais agressiva, as margens cada vez menores. Agora, cabe cada empresa se imaginar como ela quer estar daqui 5, 10, 15 anos. Chame a tua agência, explique para ela, crie uma estratégia, um plano e trabalhe esse mercado. E, guardadas as proporções, isso vale para os profissionais também. Sim. Profissionais, Alex, para a gente encerrar, se for possível, sem falar nome, sem citar, dá para citar um caso aí que você já abordou no marketista e tal, sem falar qual foi a empresa, um caso interessante que você enfrentou fazendo esse marketing político. Já fizemos campanhas classistas, as mais diversas. Quando nós estávamos fazendo uma campanha classista, numa mesa de café da manhã, um eleitor do meu concorrente, um eleitor do meu adversário, ele falou para mim numa mesa que ia ter uma bomba que ia estourar do meu candidato. Na mesa ele falou, tem uma bomba do seu candidato que vai sair hoje à tarde. E bomba se compete com bomba, porque eleição é uma guerra olímpica. Por que é uma guerra olímpica? Porque eleição é uma guerra e é uma Olimpíada, porque ninguém é candidato do dia para a noite, existe uma preparação, existe uma construção. E isso foi no café da manhã. Na hora do almoço eu descobri a bomba do nosso adversário. Uma bomba. E conseguimos neutralizar quando o adversário viu que também tínhamos uma bomba maior do que a dele. Então, política,
80% é feito Ou seja, de bastidores. Você fez o adversário saber, Sim. a gente tem uma bomba e a bomba é maior. É maior. Você vai correr esse risco e ninguém soltou a bomba e no final ganhamos uma eleição muito bonita, muito difícil, desafiadora, mas vitoriosa, que está escrita na história hoje das eleições aqui no Piauí. E aí um detalhe, para mostrar a importância de uma agência, né, para empresa privada, para questão política, foi para o crescimento, não só fazer propaganda, mas para o crescimento geral, essa é uma estratégia, por exemplo, que teoricamente não diz respeito a uma agência. É uma estratégia que a agência faz porque hoje trabalha várias frentes numa campanha numa empresa. Que é bastidores, claro, é uma espécie de poker ali, ó. Sim. Tem um... Sim. Douglas, quando fala em campanha política é muito uma estratégia. Eu defendo muito que mais importante que o candidato é a equipe que cerca ele. Quando um time hoje de futebol está indo mal, o primeiro a ser demitido é o técnico. É o técnico. E um candidato é exatamente isso. Ele precisa ter a competência para pelo menos montar um time competitivo, um time bom, um time eficiente. Por isso a minha teoria é de que a equipe que cerca o candidato tem que ser melhor que o candidato. E isso faz a diferença. Então, quando a gente vai fazer campanha política, 80% é estratégia, é bastidores. O que as pessoas veem hoje em redes sociais, na rua, é só a ponta daquilo que acontece dentro de uma campanha política. Lex, só para reforçar então, a palestra acontece hoje, dia 11, hoje, às 19 horas, no auditório da EPA, auditório EPA, lá na rua Anfrísio Lobão, 1200. A inscrição é gratuita, basta entrar no site sinapropi.org, fazer o cadastro, nome, telefone, e-mail, simples. Está apto a estar hoje com a gente lá, hoje à noite, confraternizando e buscando conhecimento. Obrigado, Alex, pela presença. Está convidado para voltar sempre que tiver assunto importante. E depois eu marcar uma entrevista especial para contar alguns cases para quem nos acompanha. Obrigado, muito obrigado, Douglas. Sistema o dia. Volto aqui a ser redundante. Sempre acompanhei e sou teu fã. Também. Aqui foi uma conversa de amigos aqui, mas uma conversa que deu para você entender um pouco dos bastidores das agências de propaganda e também das campanhas políticas.